Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Otário Pimenta e essa semana eu coloquei no Stories para vocês em relação à área de atuação do anestesista na veterinária, né? O que seria de área de atuação e domínio da anestesiologia na veterinária. E aproveitando isso, né, foi puxado, usando um gancho do fato recente que aconteceu, né, nessa semana em relação à nomeação para um cargo no Ministério de um médico veterinário para trabalhar junto da saúde única, né, na parte de vacina, controle de vacina e na parte de ministerial do humano, né, da parte humana. E isso veio com tons, né, críticas e tons pejorativos, inclusive, de alguns personagens, inclusive figuras da parte não só jornalística, mas também da parte política, que inclusive chegam até a ofender quem é da área de veterinária, né? Mas a gente entende que é desconhecimento, né? As pessoas, em vez de primeiro buscar entendimento, é muito mais fácil tentar se expressar, mesmo que não saibam o que estão falando, né? Então, outras pessoas, né, saíram para a defesa em relação a isso, e eu acho que foi muito válido isso, né, para explicar essa profissão que tem uma área de atuação enorme, né? E nós estamos falando de uma especialidade dentro de uma área de atuação, de um universo de atuação que ele é enorme dentro que é a medicina veterinária, né? Então, isso não é somente das pessoas que não são da área, mas também dos próprios veterinários, né? Quando a gente ingressa, às vezes, num curso de veterinário, a gente, na grande maioria, não tem menor entendimento, né, desse tamanho de área de atuação possível, né, dentro da veterinária. Então, eu acho que alguns colegas esclareceram de uma forma breve, né, mas para algumas pessoas leigas, principalmente nessa área, né, de consumo né, da parte de produção, que né, resumindo, né, se você come algo que vem de animal, né, veste algo que veio de animal, né, com certeza algum veterinário passou por ali, né? E isso é muito, pensando na parte de produção, isso é muito válido, né? Então, a medicina veterinária, ela possui, se a gente pudesse segmentar, só para facilitar o entendimento, né? Mas a gente tem a parte de produção, e aí não só a gente pensando de produtos de origem animal, pensando somente em boi, né, de produção de carne, de porco, de boi, entre outros, mas além dos diversos frango, suíno, a gente tem a parte de apicultura, de abelha, né, entre outros, né, a parte de leite, tudo que o veterinário tem, a parte não só da produção, mas também na parte de inspeção, que aí sim é exclusivo do médico veterinário. Tem também a relação, né, que foi o motivo, inclusive, de questionamento, né, da medicina veterinária preventiva e da medicina veterinária preventiva integrada à saúde única, né, a importância da veterinária, não só porque existem doenças na medicina veterinária que são exclusivas da veterinária, dos animais, mas também existem zoonoses, né, e que é muito importante essa integração do médico veterinário na parte da medicina única. E também das próprias vacinas, soros, né, na produção, que tem o papel, são feitos não só experimentos com animais, mas também o papel do veterinário na parte laboratorial, que é tão importante, biologia molecular, entre outros, né? E se a gente continua, né, não só então nessa parte de produção, na parte de medicina veterinária preventiva, mas a gente lembrar que na veterinária nós não temos no nosso universo uma espécie só, um vasto número de espécies, né? Então, que dentro dessas espécies, hoje a gente trabalha com especialidades. Então, especialidades que às vezes têm um eixo vertical muito grande. Então, pensando que a gente tem, por exemplo, né, nos animais domésticos, a gente tem um equino, a gente tem os ruminantes, né, bovino, caprino, ovino. A gente teria nos animais domésticos os pequenos animais mais segmentados em cão, gatos, os pets não convencionais, né, desde cobras, né, roedores pequenos, né, lagomorfos, como o coelho. E dentro dessas especialidades a gente já tem os eixos verticais, né? Então, a clínica médica, dentro da clínica médica, cardiologia, dermatologia, urologia, oncologia, a parte cirúrgica, né, de ortopedia, a própria cirurgia oncológica, né, e tecidos moles. A gente tem a anestesiologia,
né, que é o foco da nossa discussão aqui, né, e entre a parte de medicina, né, vamos falar de imagem, né, pensando diagnóstico por imagem, da parte de raio-x, tomografia, ultrassonografia, entre outros, né, a próprio laboratório clínico, né, com os exames complementares, a patologia veterinária com a anatomia patológica, né, e desde exame necroscópico, mas também entre outros, né. Então, a veterinária tem só por aí, né, um universo enorme, mas a gente tem que lembrar desses anteriores e vai também para outros animais silvestres, animais marinhos, parte de conservação. Então, é uma grande área, né, é um universo enorme de áreas de atuação possível, né. E se a gente pensar, então, né, do que tem, e o que eu chamo interessante, né, eu lembro quando eu estava na faculdade veterinária e eu fazendo já estágios, né, em locais junto com a medicina, e às vezes as pessoas, você é veterinário? Então, eu era anestesia, né, fazendo a parte de anestesia. Eu tô com o meu animal com um problema de pele, assim, né, imaginando que veterinário a gente saberia de todas, né, todas as áreas, né, e o comparativo é a mesma coisa, né, então você vai no dermatologista que você está com dor de cabeça, né, então existem as especialidades dentro da medicina e também na veterinária, né, hoje em dia. E a partir disso, né, então pensando na anestesia, né, aonde seria essa área de atuação, né, aonde que a gente estaria como anestesista, né, então, lembrando que na anestesia, o que a gente vai fazer pensando na área de anestesia, a atuação do anestesista, vai ser de conter os animais quimicamente e garantir a oferta adequada de oxigênio para os tecidos, garantir que os animais estão estáveis, ou seja, que eles sejam contidos, que eles sejam colocados às vezes, né, para dormir, e que esses animais eles passem por isso e retornem sem nenhuma sequela, ou às vezes até melhor do que quando eles entraram. Esse é o papel básico, vamos pensar, da anestesia, mas é muito mais além. Então, pensando nessa área de atuação básica, né, a gente pode lembrar aí vamos associar primeiro dos centros cirúrgicos, né, das clínicas, dos procedimentos cirúrgicos, né, que para fazer um procedimento cirúrgico a gente precisa dos animais anestesiados. Sim, esse é o ponto inicial, vamos falar, o pontapé, né, e não só dentro dos centros, mas também tem atividade volante, que a gente chama, né, um anestesista que ele não tem uma rotina num local único, mas que ele vai de clínica em clínica com o seu aparato, né, para fazer a prestação do serviço de anestesiar os pacientes. Né, que no início demorou em alguns locais até você ter essa figura, né, por conta da pessoa do anestesista fazer todo o procedimento, mas depois de dividir essa responsabilidade, ter alguém com conhecimento elevado, né, e mantendo a vida do paciente ali durante o procedimento e garantindo isso, e isso causa uma melhor qualidade até no procedimento, porque o cirurgião em si ele pode focar na parte cirúrgica e esquecer que a parte anestésica tem um outro profissional responsável por ela. Então, essa parte que todo mundo se atrela, mas vai muito mais além, porque a gente tem que lembrar que na veterinária, vários procedimentos que na medicina a gente não precisa do paciente sedado ou contido quimicamente, na veterinária isso não tem como fazer. Por exemplo, uma simples limpeza periodontal, né, ou um exame de imagem como um ultrassom, uma ecocardiografia, um raio-x, muitas vezes vai precisar do paciente sedado, ou seja, contido quimicamente que seja, né, ou um nível de sedação ou contenção química, e uma analgesia para a realização de diversos procedimentos, sejam ambulatoriais. Então, já precisa do anestesista nesse ponto, né? Outro ponto muito importante está relacionado aos serviços de controle de dor, né? Então, os pacientes que já chegam com um nível de dor, então não só poder identificar e avaliar a dor de melhor forma, e lembrar que os nossos pacientes eles não têm o autorrelato, né? Então, o animal não fala que ele tem dor e aonde é a dor. Então, a gente precisa tentar ser sensível, diagnosticar e não só saber se tem ou não, mas quantificar o nível de dor e frente a uma resposta terapêutica, ou seja, se a gente intervém e esse paciente melhora e acompanhar essa evolução. Então, o que a gente chama hoje de terapias multimodais, né? Então, desde não só o uso de fármacos analgésicos potentes, mas de vários fármacos com doses reduzidas para evitar os efeitos adversos e técnicas também, como até técnicas de bloqueios locorregionais, com até o uso de neurolíticos em algumas situações. Então, nessa área também, na parte da anestesiologia, por conta dos bloqueios,
né, e não só desse conhecimento na parte de analgesia, né, e terapia multimodal. A gente for pensar também, além dessa parte diretamente, na estabilização do paciente, né? Então, paciente instável, por quê? Por conta do conhecimento na fisiologia do paciente e na estabilização cardiorrespiratória que o anestesista tem na sua bagagem. Então, na medicina intensiva, se a gente for pensar, né, na base da medicina intensiva, nos pacientes críticos, né, se a gente for ver, até na medicina foi assim, na veterinária não foi diferente. Os pioneiros nessa área de medicina intensiva, na medicina, né, do critical care, eles vieram da anestesia, né? No Brasil, pega o Rodrigo Rabelo, Alessandro Martins, o André Chi, que está nos Estados Unidos, outros, né, inúmeros aqui, que eles têm na bagagem, na base, a parte de anestesiologia veterinária. E por quê? Né? Justamente desse conhecimento na fisiologia do paciente, na farmacologia, né, na parte de ventilação, estabilização cardio e agora respiratória, né, ou seja, falando, então uso dos ventiladores mecânicos, as bombas de infusão. Então, não é exclusivo, né, volto a falar do anestesista, mas veio em muito a contribuir essa formação, né, nessa área. A parte também de controle da dor nesses pacientes graves, intensivos, né, que também mantém o paciente em coma induzido, fazer intubação orotraqueal, né, como a gente viu aí nos cenários de Covid, né, então isso a importância do anestesista, né, veterinário aqui no cenário, né. Além disso, a gente tem a participação em outras áreas que não são às vezes específicas, né, mas se a gente for ver, por exemplo, nos pacientes que em algumas comissões, né, por exemplo, na comissão de experimentação animal, né, no CEUAS, né, é muito importante ter um anestesista, alguém com bagagem de anestesia, para avaliar os protocolos, né, nos animais que forem ser submetidos à experimentação, que infelizmente ainda precisam, né, em alguns procedimentos, e se está feito o protocolo adequado, se os animais não vão ter, né, uma redução aí do estresse na parte de manejo, principalmente na parte da dor, se tem avaliação da dor e no cuidado da dor no pós-intervenção e no pós-operatório, então não só no transcorrer do procedimento, mas pensando no pós, isso é muito importante, né, então não precisa ser um anestesista, mas é importante ter conhecimentos dali. Também a parte dos biotérios, como colocaram também, né, chamando umas respostas, né, que foram colocadas. Não precisa ser anestesista, mas é importante, tem que ser médico veterinário, precisa de um RT, né, se trabalha com animal sendo veterinário, mas é importante na formação a parte da anestesia porque é dos protocolos dos procedimentos, né, pensando em ser o mais humanitários possíveis, né, em relação ao protocolo adequado, com menor risco para o paciente, monitoração do paciente adequada, até para ter dados de qualidade, né, do procedimento, da pesquisa que foi executado, e também no manejo adequado da dor, avaliação da dor e nos cuidados pós-operatórios, né? Então, novamente, não precisa ser anestesista, mas é muito importante, né? E chamando a atenção da anestesia veterinária, né, que é uma especialidade, e é uma especialidade que ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Existe um colégio, que é o Colégio Brasileiro de Anestesia Veterinária, que é o CEBAV, né, que é o órgão representativo da classe. Para você ser considerado especialista em anestesia veterinária, você tem que fazer uma prova, né, pelo Colégio Brasileiro de Anestesia Veterinária, né? Então, é importante se associar até por representação da classe, por fortalecer a classe, né, que cada vez cresce mais, né? E então, se a gente for pensar, né, em tudo isso então a gente imagina o quão grande, né, é o universo aí da veterinária, e a gente vê agora da anestesia, né, que diferente às vezes um pouco do que é a anestesia na medicina, né, na veterinária tem uma área de atuação às vezes muito maior, né, pensando não só na parte de centro cirúrgico, mas nos procedimentos ambulatoriais muitas vezes simples, né, que demandam essa sedação, contenção do paciente, a própria analgesia, né, e dificuldade de avaliação desses pacientes, né, então que acaba demonstrando que não está só relacionado àquilo que está dentro do bloco cirúrgico. Contenção química fora, às vezes até em projetos, né, até animais silvestres que tem uma demanda, às vezes, né, um animal que não aceita nenhum tipo de manipulação, que tem que ser contido, né, e anestesiado, e o anestesista é essa figura que vai garantir que o paciente seja contido adequadamente e que
ele não causa nenhuma ou mínimas intercorrências, né, durante o que acontecer, que todas sejam possíveis de tratar e que ele não sofra nenhuma sequela, né, ou que garanta que tudo está indo ok, né, que o paciente ele dorme e acorde sem nenhuma complicação, né. Então, eu espero que sirva aqui de forma elucidativa para todo mundo conhecer esse universo dentro da medicina veterinária, ou que tem interesse, ou antes de falar qualquer coisa que busque, né? E que também sirva para ver que dentro de cada especialidade, dentro da veterinária que cresça, que está crescendo, que há em crescimento, né? A gente também vê que às vezes é um universo maior do que a gente espera, né? E na veterinária acontece muito isso, né? A gente entra esperando trabalhar com uma área de atuação, às vezes a gente não tem ideia desse universo, acho que quase ninguém tem essa ideia desse universo, e durante a veterinária a gente acaba fazendo estágio, conhecendo as áreas, ou até para profissionais que a gente acaba admirando, né? E a gente direciona para aquela área específica. Então comigo não foi diferente, né? Eu entrei pensando em trabalhar com animais marinhos, depois reprodução de bovino por ter fazenda na família, e aí eu fui contaminado por um professor, né? E aí usando a fala da professora Denise Fantoni, foi minha orientadora, né? A anestesia ela é igual o lado negro da força. Algumas pessoas quando experimentam nunca mais largam, né? E comigo foi assim, do quinto, sexto período em diante, me contaminei e tô aqui até agora. Então espero que seja elucidativo para todo mundo. Aproveito para desejar um ótimo resto de feriado e boa semana a todos. Até breve.